Olá, já estamos de volta com o programa Arena do Futuro para o terceiro e último bloco desse programa, desse tema, o nono mandamento. Antes da gente prosseguir, eu quero lembrar você o nosso blog, que está junto com o site da Novo Tempo. novotempo.com/Arena do Futuro. E ainda, nós temos o Twitter, que é @Arena do Futuro. E também o nosso e-mail, através do qual você pode pedir esse curso bíblico, é um DVD maravilhoso com 18 lições para abençoar a sua casa, a sua vida. É só mandar um e-mail para arenadofuturo@novotempo.org.br. E assim, nós enviaremos de graça esse material para a sua casa, para a sua família. Agora sim, prepare o seu coração, porque nós vamos continuar estudando sobre o nono mandamento. Eu vou colocar o DVD aqui, vou pegar aqui o meu iPad, que eu tenho 8 anotações interessantíssimas que eu quero passar para você. Essas anotações fazem parte da explicação do nono mandamento. Para que eu possa completar o raciocínio do bloco anterior, a quebra do nono mandamento envolve o seguinte. Eu vou destacar aqui alguns pontos. Número 1, todo falar que seja falso. Ok? Número 2, toda tentativa ou intuito de enganar. 3, todo exagero intencional. Olha que profundo isso. Quando alguém, por exemplo, vai contar uma história e dá aquela exagerada, ou seja, mentiu. Aí está um problema. Todo exagero intencional. Próximo. Toda tentativa de prejudicar a reputação do próximo. Ou seja, fala mal dos outros. Fala mal da vida alheia. É o famoso dom de língua comprida. Entendeu? Então, isso aqui é um problema. A tentativa de prejudicar a reputação do próximo. Alguém tá indo bem, tá fazendo sucesso, e alguém comenta com você, e você então diz, não, mas não é tudo isso não. E aí começa tentando minar, puxar o tapete. Cuidado, isso é obra do capeta, tá? Próximo. A omissão da verdade. Omissão da verdade. Seguinte, difamação. E mais, suspeitas ruins. Calúnias ou intrigas. A intenção de enganar é que se constitui falsidade. Meu amigo, a gente podia terminar o programa aqui, parar aqui. Mas não podemos, não vamos parar aqui. Porque até aqui a gente mostrou o problema. Agora temos que mostrar a solução do problema. Tem solução? Claro que tem. Mas enquanto eu estou aqui com o meu tablet na mão, eu quero destacar aqui algumas dessas frases que eu acho importante destacar. Um destaque é o seguinte: todo falar que seja falso, toda tentativa ou intuito de enganar. Quer dizer, às vezes a pessoa não enganou ainda, mas ela tem um intuito de enganar, porque o problema está no caráter, está entranhado aqui na vida das pessoas. Todo exagero intencional ou a tentativa de prejudicar a reputação do próximo. Bom, agora eu vou guardar isso aqui e vamos pegar a Bíblia, a espada do cristão. E aqui você vai ter um pouco mais de textos, de palavra, para que essas ideias que eu apresentei, baseadas na Bíblia, claro, você possa ter aqui o selo da palavra de Deus. Vamos para Mateus, Evangelho de São Mateus, nós poderíamos ir para o capítulo 15, poderíamos ir para o capítulo 5, então vamos para o capítulo 15. Mateus 15, verso 7. Do 7 ao 9, confira. Hipócritas, bem profetizou Isaías a vosso respeito, dizendo: este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim, e em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Observe aqui que a palavra de Deus faz uma ligação entre a quebra do nono mandamento e a falsa adoração. O texto começa falando hipócritas. O que é hipócrita? O que significa essa palavra hipócrita, hipocrisia? É falsidade, não é falsidade? É engano, é mentira. E o que diz o nono mandamento? Não dirás falso testemunho. Então, esse texto de Mateus 15 está ligado com o nono mandamento.
Deus está chamando a nossa atenção para não sermos falsos, para não sermos hipócritas. O que é um hipócrita? Que é um falso? É aquele que aparentemente é uma coisa e na prática é outra. É aquele que dentro da igreja é uma coisa, lá fora é outra. É aquele que com os amigos lá fora é de um jeito, com a família de outro. Hipócrita é aquele que tem a roupa de cordeiro, mas vive como um dragão, fala como um dragão. A hipocrisia, a falsidade, é algo tão sério, mas tão sério, que eu vou mostrar para você um texto que nunca antes mostrei nesse programa, e normalmente a gente não mostra assim na televisão, porque o texto que eu vou mostrar aqui é um nocaute daquele lá. Quer ver? Olha só. Apocalipse 13, verso 11. Vi ainda outra besta emergir da terra. Possuía 2 chifres, parecendo cordeiro, mas falava como dragão. Sabe o que é isso? Falsidade, hipocrisia, mentira. A segunda besta do Apocalipse parece cordeiro, mas é o dragão. Parece com Cristo, mas é o diabo. Isso é falsidade. Isso é engano. Isso é hipocrisia. Assim, acontece na citação de Mateus 15. Jesus fala assim: hipócritas, bem profetizou Isaías. Esse povo honra-me com os lábios. Honra-me com os lábios. Aparência de cordeiro. Honra-me com os lábios. Aparentemente é cordeiro. Mas o seu coração está longe de mim. Ou seja, vive como dragão. É aquele que parece uma coisa e é outra. O 9º mandamento chama a nossa atenção para isso. Ele diz assim: não dirás falso testemunho. Não seja uma falsa testemunha. Não viva uma vida de mentira. Não seja um hipócrita. Seja verdadeiro. Verdadeiro com Deus e verdadeiro com as pessoas. Seja honesto. Tenha uma intenção honesta. Ah, mas pastor, ninguém é perfeito. Tudo bem, os seres humanos não são perfeitos. Mas Deus está chamando pessoas para seguirem a Jesus Cristo. Jesus quer que nós sejamos fiéis. Fiéis a Ele. Sabe que esse negócio de ser fiel, de ser leal, de ser verdadeiro, é cada vez mais raro, né? Lembra de alguns casos, de alguns homens que acharam no aeroporto, na rodoviária, na rua, um pacote com $5.000, com $10.000, com $20.000 e devolveram? Você lembra disso? As pessoas acharam uma quantidade grande de dinheiro e devolveram. Sabe o que aconteceu? Virou manchete. Foi notícia no mundo, porque um homem foi honesto. Rapaz, a coisa está tão complicada que quando alguém é honesto, vira manchete. Porque a situação pecaminosa corrompeu o bom costume. Por isso, Deus está chamando a nossa atenção para voltarmos aos princípios da Bíblia. Deus quer homens e mulheres honestos, servos e servas de Deus fiéis. Porque um dia, quando Jesus voltar, Ele vai levar para o céu, sabe quem? Aqueles que guardam os mandamentos de Deus. Não pensa você que os transgressores, os rebeldes serão salvos? Não serão. Deus vai levar para o céu os fiéis guardadores dos mandamentos. Por isso, Satanás odeia os que guardam os mandamentos. Por isso, o inimigo odeia aqueles que pregam, ensinam e, pela graça de Deus, obedecem à lei. É isso que diz Apocalipse 12:17. Entende? Porque quando os servos de Deus forem realmente verdadeiros e honestos, as coisas irão mudar. A vida dessa pessoa muda e ela passa a ganhar almas para Jesus. Ela passa a influenciar pessoas para Deus. E o inimigo não quer isso. Por isso, Apocalipse 12, verso 17, diz assim: irou-se o dragão contra a mulher e foi pelejar com os restantes da sua descendência, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Ou seja, o inimigo está irado justamente contra um povo, contra uma pessoa, contra uma igreja que guarda os mandamentos de Deus, inclusive o 9º mandamento. O inimigo não quer pessoas fiéis, honestas, verdadeiras. Ele quer, sabe o quê? Ele quer um grupo de crente mentiroso, hipócrita, falso. Ele quer gente assim, que engane, que diga uma coisa e viva outra. Que se diz cristão e não é cristão coisa nenhuma. Está cheio de gente assim por aí. É isso que o diabo quer. Mas Deus, no 9º mandamento, Ele resgata. Ele diz assim: filho, eu tenho um plano para você. Seja verdadeiro, seja fiel.
Não viva uma vida de engano. Deus está desafiando cada um de nós a viver assim, como Jó, como Abraão, como esses servos e servas do passado. Deus está nos chamando para vivermos uma vida digna, que glorifique, que santifique o nome de Deus. Quando você orar o Pai Nosso, você vai orar com o peito aberto, você vai orar com toda sinceridade, você vai orar o Pai Nosso dizendo: Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Esse santificado seja o teu nome, seja santificado na minha vida. Seja santificado na minha vida. Perdoa as minhas ofensas, os meus erros, como eu perdoo os outros. Quem ora o Pai Nosso tem que orar de maneira verdadeira, porque senão até na oração o camarada é falso. Senão até na oração a pessoa é hipócrita. Ela está falando uma coisa e está vivendo outra. Não pode, rapaz. E a Bíblia continua. Um dia, quando Jesus voltar, sabe o que ele vai dizer? Ele vai dizer algo incrível. Eu amo esse texto. Apocalipse 14, verso 12. Diz assim: aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Aleluia! Vamos conversar sobre isso? Esse e um outro de Tiago, que eu vou ler já já. Tiago também. Vamos conversar sobre isso? Então vem aqui. Vamos sentar na minha poltrona, na minha cadeira, e vamos bater aquele papo de coração para coração. Vamos analisar Apocalipse 14, verso 12. E também vamos ver o livro de Tiago. Deixa eu ficar mais à vontade aqui. Agora sim. O texto que eu li de Apocalipse 14, verso 12, esse texto pode ser usado hoje, claro, a gente usa, mas essas palavras serão ditas por Jesus naquele dia, quando Jesus voltar. Ele vai olhar para os salvos e vai dizer assim: aqui está a perseverança ou a paciência dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus, ou a fé em Jesus, ou a fé de Jesus. Maravilha, não é? Então, os fiéis serão salvos. E lá no céu, Jesus vai dizer assim: aqui está a perseverança dos santos. Porque os verdadeiros santos são santos vivos e não depois que morrem. Porque tem gente que só vira santo depois que morre, né? Aí é fácil, né, meu amigo? Todo mundo fala: não, era uma boa pessoa, não, era não sei o quê. Deus quer santos vivos, que ande para lá e para cá, que seja uma testemunha verdadeira. Amém? Agora o outro texto que eu falei de Tiago, nós vamos ler agora. Tiago, capítulo 2, atenção, Tiago 2, vamos pegar aqui o verso 10, 11 e 12, e também o 13, aí a gente fecha. Observe. Tiago 2,10. Pois qualquer que guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, se torna culpado de todos. Porquanto aquele que disse: não adulterarás, também ordenou: não matarás. Ora, se não adulteras, porém matas, vens a ser transgressor da lei. Falai de tal maneira, atenção para o verso 12. Falai de tal maneira e de tal maneira procedei, como aqueles que hão de ser julgados pela lei da liberdade. Porque o juízo é sem misericórdia para com aquele que não usou de misericórdia, e a misericórdia triunfa sobre o juízo. Notou? 2 destaques. O primeiro destaque está no verso 12. Falai de tal maneira e de tal maneira procedei. Ou seja, coerência. Tem que haver coerência com o que eu falo e com o que eu faço, com o meu proceder e com o meu falar. Porque se não há coerência, há hipocrisia. Entendeu? Aí a gente acaba quebrando o 9º mandamento. Deus diz: falai de tal maneira e de tal maneira procedei, como aqueles que hão de ser julgados pela lei da liberdade. Ou seja, o juízo final será baseado na lei. A lei de Deus é a norma do juízo. Então você imagina, rapaz, que no juízo final muita gente vai perder a salvação. Porque a Bíblia diz que nós seremos julgados pela lei, a lei dos 10 mandamentos, a lei da liberdade. Agora eu tenho uma grande notícia para você e para mim também. A grande notícia está no verso 13. Diz assim: porque o juízo é sem misericórdia para com aquele que não usou de misericórdia. Ponto final. E continua: a misericórdia triunfa sobre o juízo. Em outras palavras, a misericórdia de Deus é a razão de não sermos consumidos.
nesta hora, neste momento, Jesus olha para você e diz assim: vinde a mim. Vinde a mim, você que está cansado, sobrecarregado, vinde a mim. Esse é o chamado de Jesus. Hoje, Jesus diz assim: eis que estou à porta e bato. Ele está batendo a porta do seu coração, para que você possa tomar uma decisão hoje e ser um cristão verdadeiro, e ser um cristão fiel, honesto, uma pessoa que realmente leve a sério os princípios da palavra de Deus. Mesmo que outros não levem, o problema pertence a eles. Seja você fiel, seja você honesto, seja você verdadeiro, seja uma testemunha verdadeira, seja um cristão que brilhe, que leve a luz de Deus para os outros. Faça isso e você será uma pessoa grandemente abençoada. Lembre-se, falai de tal maneira e de tal maneira procedei. Jesus vai te ajudar. A graça de Deus está disponível para você. O poder do Espírito está sobre você. Deus quer que você seja verdadeiro cristão e verdadeiro adorador. E lembre-se, não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Oremos. Senhor nosso Deus, obrigado pelo programa de hoje, pelo estudo da Tua Palavra e porque o Espírito Santo ilumina cada um de nós e nos faz entender e aceitar a Tua Palavra. Abençoe essa pessoa que está orando comigo. Abençoe esse casal, essa família, esse lar. Abençoe esse homem que está viajando, parou no hotel, numa pensão, está agora sozinho, pensando na vida, tomou decisões, quer te servir, quer andar nos teus caminhos. Ó Deus, aceita essa pessoa, abraça, beija, ama e salva essa pessoa. Eu entrego todos esses meus amigos, telespectadores, nas tuas mãos. Em nome do Senhor Jesus. Amém.